Você já se sentiu perdido em meio a tanta notícia global, tantas mudanças e incertezas? Já se perguntou se há algo mais por trás dos acontecimentos mundiais? Se existe um plano oculto guiando tudo isso? O que você talvez não saiba é que a resposta para essas perguntas pode estar em um lugar surpreendente, nas profecias bíblicas. Hoje vamos mergulhar em um lado sombrio da ONU, uma análise que poucos ousam fazer, onde vamos revelar conexões chocantes entre essa organização global e os mistérios descritos nas Escrituras. Este não é um vídeo sobre teorias da conspiração sem fundamento. Aqui, vamos analisar textos bíblicos com seriedade, confrontando-os com a realidade do poder global exercido pela ONU. Você vai entender por que a Bíblia fala sobre reinos divididos, sobre a busca por paz ilusória e sobre a ascensão de poderes que desafiam a soberania de Deus. Se você está cansado de superficialidades, se busca uma compreensão mais profunda do mundo e se questiona sobre o papel da fé em meio a tudo isso, você está no lugar certo. Prepare-se para ter sua visão de mundo desafiada. Este vídeo pode mudar a forma como você enxerga as notícias, como você entende as dinâmicas globais e, mais importante, como você se relaciona com a sua fé. Ao final desta jornada, você não só conhecerá as profecias bíblicas de forma mais profunda, mas também será capaz de discernir os sinais dos tempos com clareza e sabedoria. Vamos juntos desvendar este mistério? Você já parou para pensar na quantidade de mudanças que ocorrem ao nosso redor? São novas regras, discursos e, muitas vezes, decisões tomadas por organizações que parecem estar acima das nações. Não é raro ouvir falar da ONU como um símbolo de esperança. Mas será que essa imagem é tão cristalina quanto parece? Quando olhamos para as profecias bíblicas, percebemos que as Escrituras trazem uma luz totalmente diferente sobre as ações dos grandes poderes globais. Talvez o que esteja acontecendo agora não seja um simples acaso, mas parte de algo muito maior, uma revelação que conecta passado, presente e futuro de forma impressionante. As Escrituras mencionam tempos de tribulação e reinos que tentam unir o mundo, prometendo paz, mas entregando conflitos. A ONU, como centro de decisões globais, parece encaixar-se em algumas descrições inquietantes. Pense na busca incansável pela paz mundial, que muitas vezes vem acompanhada de guerras silenciosas e interesses ocultos. Não estamos falando de conspirações vazias, mas de padrões que saltam aos olhos quando estudamos as palavras de Jesus Cristo no contexto do Apocalipse. Imagine abrir o jornal e perceber que os eventos noticiados ali já foram previstos em textos antigos. Não é fascinante e, ao mesmo tempo, inquietante? E então, será que estamos vivendo o que foi anunciado? As profecias bíblicas, longe de serem apenas textos religiosos, oferecem uma espécie de mapa do que viria a acontecer. A ONU, com seus objetivos grandiosos, pode estar desempenhando um papel que poucos percebem. Mas será que tudo isso faz parte de um plano divino? Ou estamos diante de algo que desafia a soberania de Deus? Essa questão nos leva a um ponto ainda mais profundo, onde compreender o presente exige um olhar atento para as Escrituras. E falando em aprofundar, quando falamos sobre a ONU e o poder global que ela exerce, é essencial deixar de lado o véu das aparências e olhar para o que está por trás. A Bíblia fala sobre reinos divididos, forças que tentam unificar o mundo sob um único propósito, mas que nunca alcançam a verdadeira paz. Isso soa familiar? Pense na promessa de paz mundial. É uma ideia cativante, mas muitas vezes acaba sendo apenas uma ilusão, escondendo interesses que nada têm a ver com harmonia. Essa busca por uma unidade artificial parece estar em completa contradição com os princípios de Deus, que nos alertam sobre alianças perigosas e poderes que se levantam contra a sua soberania.
Um exemplo clássico é a constante tentativa de governos globais de erradicar a pobreza ou trazer igualdade universal. Enquanto isso soa nobre na superfície, os resultados muitas vezes mostram outra realidade, um controle maior sobre as nações e seus recursos. As profecias bíblicas, especialmente no livro de Daniel e em Apocalipse, já alertavam sobre isso. Elas descrevem líderes que prometem segurança, mas acabam trazendo opressão. Agora pense, como isso se conecta ao que vemos nas decisões da ONU? Será que estamos testemunhando o desenrolar das profecias em tempo real, sem sequer nos darmos conta? E, se for esse o caso, o que podemos fazer a respeito? Estudar os textos bíblicos é uma das formas mais poderosas de discernir os sinais dos tempos. Muitas vezes, negligenciamos a importância de compreender o que Deus já nos revelou através de suas Escrituras. A partir dessa análise, podemos começar a ver as dinâmicas globais sob uma nova perspectiva. Mas o que ainda está por vir? Que outros detalhes as Escrituras podem nos revelar sobre o papel da ONU nos planos divinos? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o mundo em que vivemos. As profecias bíblicas não são apenas histórias antigas, elas são um reflexo do que está acontecendo agora e do que ainda está por vir. E quando falamos da ONU, é impossível ignorar sua influência nas decisões globais e sua busca por uma unificação que parece irresistível aos olhos humanos. Mas será que esse caminho é tão seguro quanto parece? Será que há algo oculto por trás dessas ações? Algo que as Escrituras já nos alertaram há séculos? Imagine assistir às notícias diárias com uma nova perspectiva, reconhecendo os padrões proféticos em cada decisão, cada reunião global. O Apocalipse, tão mencionado nas Escrituras, não é apenas sobre destruição, mas também sobre revelação, a revelação do que realmente está acontecendo nos bastidores do mundo. E se os sinais dos tempos já estão aqui, como podemos discerni-los? Talvez você já tenha notado uma sensação de urgência no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. E é exatamente isso que as Escrituras nos ensinam: estar atentos, vigilantes, prontos para compreender os eventos sob a luz da Palavra de Deus. Ao final desta jornada, você não será mais o mesmo. Entenderá como as profecias bíblicas dialogam com o presente e será capaz de enxergar além das manchetes e discursos ensaiados. Mais do que isso, poderá fortalecer sua fé, sabendo que Jesus Cristo nos deixou instruções claras para tempos como este. Mas não pense que as respostas terminam aqui. Ainda há muito a ser explorado, muitos mistérios a desvendar. E falando nisso, qual será o próximo passo nessa busca por clareza e sabedoria? Ao longo da história, muitos líderes prometeram trazer ordem a um mundo caótico, unindo nações e promovendo a tão sonhada paz. Mas a Bíblia já nos alerta sobre a busca por um governo global, algo que soa tentador, mas que pode esconder armadilhas perigosas. A ONU, com seu papel central em decisões mundiais, parece ser uma peça-chave nesse tabuleiro. Será que essa busca por unidade representa um caminho de progresso ou um afastamento dos princípios divinos? As profecias bíblicas não deixam margem para dúvidas. Elas nos convidam a observar o mundo com olhos atentos e um coração alerta. Agora, imagine um cenário em que todas as nações seguem uma única liderança, com um único propósito. Por mais ideal que pareça, a Bíblia nos fala de tempos em que essa união será usada para fins que não glorificam a Deus, mas sim para desafiar sua soberania. A ONU, com sua autoridade cada vez mais centralizada, pode estar desempenhando um papel muito maior do que aparenta. Não é coincidência que as Escrituras mencionam reinos que tentarão conquistar a paz, mas sem sucesso.
Poderia essa organização global estar pavimentando o caminho para algo que foi descrito como os últimos dias? Entender o presente à luz das profecias bíblicas é como montar um quebra-cabeça complexo. Cada peça parece isolada, mas, ao juntá-las, surge uma imagem clara e perturbadora. Se olharmos com cuidado, perceberemos que as decisões globais podem estar alinhadas com o que foi previsto no Apocalipse. Mas o que isso significa para nós, como indivíduos? Será que temos as ferramentas necessárias para discernir os tempos e fortalecer nossa fé em meio a essas mudanças? Muitos acreditam que estamos longe de viver os tempos descritos no Apocalipse, mas será que essa percepção é verdadeira? As profecias bíblicas nos mostram que, nos últimos dias, haverá sinais inconfundíveis, e um deles é o surgimento de poderes globais que desafiarão diretamente os princípios de Deus. A ONU, com sua crescente influência e promessas de paz e segurança, levanta uma questão importante. Será que estamos testemunhando o cumprimento de parte dessas profecias? Ou pior, será que estamos ignorando os sinais que nos foram dados? Basta olhar para a forma como a ONU lida com questões como liberdade religiosa, moralidade e soberania das nações. Muitas de suas iniciativas, embora bem intencionadas, acabam por centralizar decisões que deveriam ser tomadas individualmente por cada povo. É aqui que as profecias entram em cena. Jesus Cristo nos advertiu sobre falsos profetas e promessas de paz que esconderiam destruição. Essa falsa sensação de segurança não seria uma das maiores armas contra aqueles que não estão espiritualmente atentos? O Apocalipse, longe de ser apenas um relato de destruição, é um convite ao discernimento. Estamos sendo chamados a entender os eventos globais com clareza e sabedoria, reconhecendo que a verdadeira paz só pode vir de Deus. Mas o que mais as Escrituras têm a nos dizer sobre o papel desses grandes poderes nos tempos finais e como podemos nos preparar para o que está por vir? E se a chave para entender o que está por vir já estivesse ao nosso alcance, mas nós simplesmente ignorássemos? As profecias bíblicas nos alertam sobre alianças e pactos que aparentam ser a solução para os problemas do mundo, mas que, na verdade, escondem algo muito mais sinistro. Quando olhamos para a ONU, vemos um organismo que centraliza poder e decisões em escala global. E isso nos leva a refletir. Será que estamos presenciando o cenário descrito em Daniel e Apocalipse, onde um sistema global será levantado para controlar, dividir e manipular? Agora, pense nas iniciativas da ONU voltadas para unificar as religiões sob uma única bandeira de tolerância. Embora o conceito pareça pacífico, a Bíblia nos alerta sobre a busca de um falso consenso que irá afastar as pessoas da verdadeira fé em Jesus Cristo. Isso pode soar radical, mas veja como o mundo, cada vez mais, aceita ideias que relativizam valores absolutos. As Escrituras dizem que haverá grande engano, e o que vemos hoje pode ser apenas o início desse processo. No entanto, essas revelações não são motivo para pânico, mas para preparação. Deus nos deu as Escrituras para que pudéssemos entender os tempos e não sermos pegos de surpresa. A cada decisão global, a cada discurso sobre paz mundial, somos chamados a discernir e agir de forma sábia. Mas como? Quais passos práticos podemos dar para fortalecer nossa fé e manter a lucidez espiritual em um mundo que parece cada vez mais confuso? À medida que mergulhamos mais fundo nas profecias bíblicas, fica claro que nada no mundo acontece por acaso. Cada evento global, cada reunião e cada tratado parecem se alinhar com algo muito maior do que podemos compreender à primeira vista. A ONU, como uma das maiores organizações internacionais, desempenha um papel central nesse cenário.
Mas o que poucos percebem é como suas ações podem ecoar passagens proféticas que falam de um governo centralizado e de uma falsa paz. Será que estamos testemunhando a preparação para algo descrito há milhares de anos? Lembre-se de que a Bíblia menciona tempos em que os homens buscarão segurança a qualquer custo, mesmo que isso signifique abrir mão de sua liberdade e de sua fé. Quando olhamos para a agenda global da ONU, percebemos um esforço constante para moldar um mundo mais unificado, mas que frequentemente entra em choque com os princípios deixados por Jesus Cristo. O Apocalipse nos ensina que esses movimentos podem parecer benignos à primeira vista, mas escondem armadilhas espirituais que enganarão muitos. Isso nos desafia a olhar além das aparências e questionar: estamos preparados para resistir ao engano? Mais do que nunca, somos chamados a estar alertas. Entender as profecias não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre viver com sabedoria no presente. Isso exige que tenhamos coragem para nos posicionar e discernir entre o que é de Deus e o que não é. Mas como fazer isso de forma prática, especialmente em um mundo onde a verdade está sendo constantemente distorcida? E o que mais as Escrituras têm a nos dizer sobre os próximos passos da história? Nos últimos dias, as Escrituras nos alertam que haverá uma crescente separação entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre a luz e as trevas. Isso não significa apenas uma batalha espiritual, mas também um confronto direto entre os valores do reino de Deus e os sistemas construídos pelos homens. A ONU, com sua abrangência global, muitas vezes apresenta propostas que parecem ser o remédio para os males do mundo, mas que podem esconder um propósito mais profundo, em desacordo com as verdades bíblicas. A questão é: estamos preparados para discernir as diferenças? Veja, por exemplo, como a ONU promove sua agenda de desenvolvimento sustentável, que à primeira vista parece resolver questões como fome e pobreza. No entanto, quando analisamos com olhos espirituais, podemos perceber uma tendência a centralizar poder e influenciar decisões que antes eram soberanas de cada nação. Jesus nos advertiu sobre os lobos em pele de cordeiro, e é por isso que precisamos olhar além do discurso e examinar as ações. O Apocalipse nos revela que o controle e a manipulação serão ferramentas usadas para enganar até mesmo os escolhidos. Esse é o momento para refletirmos sobre onde estamos colocando nossa confiança. Será que estamos alinhados com os valores do reino de Deus, ou estamos sendo seduzidos pelas promessas de um sistema que promete muito e entrega pouco? A Bíblia nos convida a nos prepararmos, a vivermos com sabedoria e a discernirmos os tempos. Mas o que significa estar preparado? E, mais importante, como podemos agir hoje para fortalecer nossa fé e resistir ao que está por vir? Quando olhamos para o futuro, muitas vezes somos tentados a buscar respostas simples para questões complexas. A ONU, com sua agenda global, parece ser uma tentativa de resolver os problemas que afligem o mundo, oferecendo soluções que, à primeira vista, parecem promissoras. No entanto, a Bíblia nos ensina que por trás de tudo isso pode haver algo mais, algo que desafia diretamente o plano divino. Jesus Cristo nos ensinou a buscar o reino de Deus acima de tudo, e esse ensinamento é vital para entendermos o papel das instituições globais nos tempos finais. Considerando as profecias de Daniel e Apocalipse, podemos ver que os poderes mundiais, incluindo a ONU, são descritos como sendo usados para cumprir um propósito maior, muitas vezes sem que as pessoas percebam. O sistema global que está sendo moldado diante de nós pode ser, na verdade, o cumprimento de uma revelação que traz consigo desafios e oportunidades para a nossa fé. Mas como reagir quando nos deparamos com esses desafios? Como manter nossa fé inabalável em tempos de incerteza? Este é um momento para examinar nosso papel neste cenário.
Como cristãos, somos chamados a agir com discernimento e coragem. Aprofundar nosso entendimento das profecias bíblicas nos ajuda a estar preparados para o que está por vir. Mas, acima de tudo, nos prepara para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar se preparando para um novo capítulo que não respeita os princípios divinos. O que podemos fazer hoje para fortalecer nossa fé e resistir às pressões que virão? Agora que você teve a chance de mergulhar nesse assunto profundamente, é hora de refletir sobre o que realmente está em jogo. O mundo está em uma jornada que parece cada vez mais alinhada com as profecias bíblicas, e isso deve nos chamar à ação. As advertências estão claras, e é nosso dever estar preparados espiritualmente para os tempos que virão. Mas, acima de tudo, a pergunta crucial é: você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Se você está apenas começando a entender os sinais dos tempos, é o momento perfeito para se voltar para Ele, pois é em Jesus que encontramos a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode oferecer. Você já parou para refletir sobre o quanto as suas escolhas espirituais podem impactar o futuro? O que você fará com o conhecimento que recebeu aqui? A hora de agir é agora. E a decisão mais importante da sua vida não pode ser adiada. Lembre-se, a ONU pode estar moldando o futuro, mas o plano de Deus é eterno e inabalável. Por isso, viva com fé, com coragem e com sabedoria, para que, independentemente do que aconteça, você esteja preparado para o que está por vir. Se você quer continuar aprendendo sobre os sinais dos tempos e aprofundar sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca o próximo vídeo, pois o conhecimento é a chave para a preparação. A verdadeira revelação de Deus está ao seu alcance e agora é a hora de se aprofundar nela. Vamos juntos nessa jornada, porque a verdade nos libertará.